Capítulo de número 2 do nosso videobook Eis que tudo se fez novo e agora, primeiros passos de um discípulo de Cristo. O tema de hoje é: posso ou não posso? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6:12. Lembro-me de ouvir um irmão testemunhando na igreja sobre sua experiência de novo nascimento. Ele dizia: no dia em que eu aceitei a Jesus, a primeira coisa em que eu pensei foi naquilo que eu não poderia mais fazer. Eu pensava comigo mesmo: não vou mais poder fazer isso nem aquilo. De fato, esse pensamento passa pela mente de muitos dos que recentemente abraçaram a fé em Cristo Jesus. É comum pensarmos na vida cristã como uma lista de regras, proibições e concessões. Porém, a vida cristã não é exatamente isso. É claro que um discípulo de Jesus tem seus deveres, mas não os tem como se fossem um fardo de obrigações e proibições. Para entendermos melhor essa questão, precisamos compreender o conceito bíblico de liberdade. A Bíblia diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Não devemos diminuir a importância dessas palavras, colocando sobre nós um fardo religioso de escravidão. Fomos chamados para a liberdade. Esta verdade é central e fundamental para a vida de um discípulo de Jesus. Cristo nos fez livres. João 8,36, Romanos 6,22. Alguns exemplos. O crente em Cristo não cai na bebedeira simplesmente porque não quer. Não precisa disso. O cristão não comete adultério porque seu prazer maior está em Cristo. E seu amor por seu cônjuge é verdadeiro. É tido como sagrado. É tudo o que ele precisa. Ou seja, o discípulo de Jesus não vive no pecado porque Cristo o libertou do poder do pecado. Porém, é muito importante esclarecer que não viver no pecado não significa nunca jamais cometer qualquer pecado. Quando a Bíblia afirma que os salvos são livres do pecado, não está dizendo que eles nunca mais pecarão. Ser santo não significa ser perfeito. Ser santo significa não ser escravo do pecado e receber de Deus a capacidade de se arrepender verdadeiramente e perseverar até o fim na caminhada da santidade. A santidade tem 3 estágios. O primeiro foi consumado na cruz, Colossenses 2:14. O segundo está em andamento enquanto peregrinamos nessa terra, 2 Coríntios 7:1, também o capítulo 3, versículo 18. E o terceiro só se dará quando o Senhor nos levar para o céu, onde teremos um corpo glorificado e alcançaremos a perfeição. No céu não haverá pecado. 1 Coríntios 15, do 42 ao 44, do 52 ao 54 e Efésios 4:13. Quando você nasceu de novo, o temor de Deus passou a fazer parte da sua vida. Você não quer pecar e não precisa mais do pecado. Mas, como o processo de santificação ainda está em andamento, ainda não está totalmente completo em sua vida, eventualmente acontecerá de você fazer aquilo que não queria fazer. Romanos 7:19. Infelizmente. Quando isso acontecer, lembre-se da palavra que diz: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Este é o conceito bíblico de liberdade. Primeiro, nós não temos a liberdade de colocar sobre nós mesmos um jugo religioso de regras que não veio de Jesus. Segundo,
mas também não temos a liberdade de pecar e satisfazer os nossos desejos carnais. Romanos 6, do 11 ao 13. Nada disso seria liberdade. No primeiro caso, seria escravidão religiosa e legalista. No segundo caso, seria escravidão sob o poder do pecado. A nossa liberdade está nos limites da palavra de Deus, nos limites do abraço amoroso de Jesus. O espaço que existe entre os limites da palavra de Deus é um universo de amor, paz e alegria no Espírito Santo. O universo é algo que não tem fim. Foi de propósito que eu escolhi essa palavra. Sei que não faz sentido, mas pela fé em Jesus você poderá entender que nos limites do abraço de Deus está tudo o que precisamos e muito mais do que precisamos, pois Deus é eterno. Aquele que é livre do pecado não precisa dizer não posso, mas pode dizer não quero. É como diz o apóstolo Paulo: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Liberdade é receber de Cristo a possibilidade de dar as costas para o pecado e mergulhar no infinito oceano da graça de Deus. Ezequiel 47, 3 ao 6. Faça isso. Viva toda a sua liberdade em Cristo Jesus para a glória de Deus. Te espero no próximo capítulo. Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus.